Olá pessoal, beleza? Hoje quero compartilhar com vocês nesse vídeo uma breve reflexão sobre uma canção do Bob Dylan, gravada em 1963, chamada Blow in the Wind. É considerada uma das mais célebres canções de protestos da história. O título, quer dizer soprando no vento ou está soprando no vento. Nessa canção, o Bob Dylan faz um monte de questionamentos que são pertinentes para a reflexão da nossa realidade atual também. Ele pergunta, por exemplo, quantas mortes um homem vai ter que causar para saber que morreram pessoas demais? Quantos ouvidos um homem deve ter para ouvir as pessoas chorarem, né? E vai fazendo uma série de questionamentos que nos convidam a refletir sobre isso. Então, por quantas coisas a humanidade vai ter que passar para que o ser humano tenha um olhar sensível sobre elas? Né? Nós estamos vivendo uma realidade agora com essa pandemia em que é preciso ter esse olhar sensível, em que é preciso se fazer esses questionamentos, né? Quantas pessoas, quantas vidas vão ter que ser ceifadas, né? Até que se faça realmente o investimento responsável para a produção de vacinas, para a produção de pesquisas, né? Para investimento na ciência e na tecnologia. Então, tantas coisas acontecendo e nós vimos aí os líderes mundiais muitas vezes preocupados com outras coisas, preocupados com guerras, preocupados com a hegemonia econômica e esquecendo do que é mais importante nesse contexto todo, que é a vida das pessoas. Então, por mais quantas tragédias, por mais quantas coisas tristes a humanidade vai precisar passar até que o ser humano acorde para isso. E como diz o Bob Dylan no refrão da canção, a resposta, meu amigo, está soprando no vento. The answer, my friend, is blowing the wind. Então, para nós também, a resposta está soprando no vento. Nós vivemos um momento de sucateamento da educação, de sucateamento do Sistema Único de Saúde, que é o SUS, de sucateamento e cerceamento de direitos trabalhistas adquiridos. Vivemos num momento de um contexto de violência contra a mulher, de violência e violação dos direitos humanos. Então, tudo isso é um convite para refletirmos. Quanto mais coisas desse gênero precisarão acontecer para que tenhamos um olhar sensível para ver essa situação e analisar e ver as nossas atitudes e perceber que a resposta sobre tudo isso e para tudo isso está em nossas mãos. A resposta está aí, soprando no vento, ou seja, atingindo a nossa cara com impacto, né? Como uma rajada de vento, atingindo a nossa realidade. Muitas vezes a gente não quer enxergar que essa resposta depende de cada um de nós, de ter esse olhar sensível e também, além desse olhar sensível, para além dessa realidade de olhar, agir, né? Precisa de cada um de nós, precisa da nossa luta, do nosso esforço individual e coletivo, precisa de cada um de nós abraçar causas em defesa da vida, em defesa dos direitos, em defesa do ser humano. Nós precisamos, nós estamos vendo na nossa realidade o genocídio dos povos indígenas, a degradação irresponsável e sem limites do meio ambiente, comprometendo a existência não só dos povos indígenas, mas da humanidade. E muitas vezes nós continuamos como se não tivesse acontecendo isso, como se nada disso pudesse nos atingir. Então, a gente tem que ter esse olhar sensível para saber que nós podemos estar nos confins da Terra, no lugar mais remoto possível e distante, que toda essa realidade nos atinge, que toda essa realidade de perda de direitos, de violação de direitos, de degradação de meio ambiente, né?
de pandemia que estamos vivendo aí atinge a humanidade toda. Então, para isso, nós precisamos nos questionar e fazer essas reflexões sobre o que nós estamos vivendo e saber que a resposta está aí, sobrando no vento.